Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho, o seu professor, o seu servo, e hoje com muita alegria estaremos estudando a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Lição de número 3, nós estamos estudando o tema do trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lição maravilhosa, lição de número 3. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 9. Essa atividade, essa leitura é muito importante você, aluno, fazer em casa. Faça essa leitura, leia uma vez, duas, três, quatro, quantas vezes necessária for para você entender melhor a lição deste domingo. Amém? Tem também a leitura diária que eu aconselho a você fazer diariamente. Leitura em classe se faz na classe de aula, mas é importante você ler antes da aula. Fora isso, nós temos a leitura diária, que ajuda a clarear a mente, a entender melhor a lição. Por exemplo, segunda-feira, nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. As Escrituras advertem o cristão a viver em santidade. Na terça-feira, a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para a humanidade. E assim, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, leitura diária. Então você estuda a lição todos os dias e assim a sua mente abre e você vai crescer e vai aprender muito mais, não a cada domingo, mas a cada dia. Amém? Você que me assiste aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe, me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Mas não esqueça, a aula é na igreja. Hoje, uma pré-aula. Hoje, estudamos juntos, estudando em casa. Você está estudando em casa comigo, o seu servo, pastor Daniel. Mas você precisa ser aluno da EBD. Amém? Faz a sua matrícula, procure o superintendente da sua igreja e seja um aluno nota 10. Pastor, na minha igreja não tem EBD. Vem para a minha. IEADMES, Assembleia de Deus, Ministério da Serra. Amém? O nosso texto áureo, pega a sua Bíblia, a sua revistinha. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: Sabe, porém, isto, que os últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A nossa verdade prática nos diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Vigiemos. Os objetivos desta aula são 3. Nota aí. Primeiro, nós vamos elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo, nota aí, nós vamos explicar as principais teorias progressistas. E 3, nós vamos aplicar elementos que refutam o ensino progressista. 3 pontos, 3 objetivos claros para a nossa aula de hoje. A palavra-chave, progressismo. Olha a palavra ismo. É muito importante que vem de ensinos, filosofias, e nós precisamos estar atentos a tudo. Veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural
é um mito. Os ensinos progressistas, olha só, 3 pontos aqui sobre os ensinos progressistas. Eles são indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Segundo, eles relativizam os valores morais e defendem a necessidade de resignificar a fé cristã. E o terceiro, e não mais grave, resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Então, meu amado aluno, nessa lição, verificaremos alguns dos heréticos conceitos progressistas e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Precisamos ser crentes, atentos espirituais. Na nossa igreja, dia 5 de julho, nós tivemos a conferência da Bíblia do Expositor. A Sociedade Bíblica do Brasil nos presenteou com esse lindo evento, Bíblia do escritor e pastor pregador Jimmy Swaggart, e foi uma bênção. E é importante ensinarmos e valorizarmos a Bíblia Sagrada. Quem me conhece, os meus alunos do curso de Teologia, eles até fizeram um meme, um desenho com o meu rosto e colocaram: você já leu a Bíblia? Tem que ler a Bíblia todos os dias. Porque é importante ler a Bíblia diariamente. Só assim você vai ficar um crente forte. Seja forte pela palavra. Leia a Bíblia todos os dias. Os arcabouços progressistas, nós temos liberalismo teológico. Segundo, nós temos o teísmo aberto. E terceiro, a teologia da libertação. Tem a teologia feminista, a teologia negra, a teologia, querer e outras. Então, o propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, é implodir a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica por dentro da igreja evangélica. Então esse movimento, eles não querem atacar a igreja por fora, eles querem atacar a igreja por dentro. Olha só, grave aí por bondade, escreve aí. Olha só, liberalismo teológico, ateísmo aberto, teologia da libertação, teologia feminista, teologia negra e teologia querer, e outras. Então, qual o propósito desses movimentos teológicos? É desconstruir a moral bíblica, não fora da igreja, mas dentro. Por isso, nós cristãos que congregamos, precisamos estar atentos, muito atentos. No nosso primeiro tópico, a descaracterização do cristianismo. E nós temos a deterioração moral, Olha só, o apóstolo Paulo, ele alerta que os últimos dias será caracterizado pela profunda degradação moral. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo número 4, nos diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, só que avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Continua aqui, olha só: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traiçoeiros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo
que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. O atual, e alarmante crescimento do pecado é uma indicação do que já vivemos nesses últimos dias. Não obstante, e apesar das investidas heréticas, a Bíblia Sagrada nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 23 ao versículo de número 25. No tópico 2, o ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. E aqui nós temos a erosão da ortodoxia. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. O fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e sua verdade é negligenciada. Só a Bíblia, somente a Bíblia, é a revelação escrita de Deus, capaz de constranger a consciência do pecador. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. O conteúdo doutrinário não pode ceder, dar espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Não podemos nos deixar levar pela sedução do engano. Eu tenho que encher a igreja, tem que fazer isso, aquilo, outro. Não. Escute a Bíblia, pregue a Bíblia, viva pela Bíblia Sagrada. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, incapaz de transformar o caráter das pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, versículo capítulo 4, melhor dizendo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 e o versículo de número 3. A corrupção da fé. Ponto 3 do nosso primeiro tópico. O ensino progressista, ele descaracteriza a fé bíblica, seduzem pessoas para o engano, fazendo-as acreditar que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, meu amado aluno, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto e muito mais. A rebeldia e a ausência de genuína convicção os impede de alcançar o conhecimento da verdade. O engano desses mestres e seus seguidores será o objetivo do juízo final, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. A deteriorização moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Precisamos estar atentos e vigilantes. No nosso segundo tópico, nós temos as teologias progressistas. Antes de entrarmos neste ponto, eu quero te aconselhar a ler o livro do autor Douglas Batista, A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Eu creio que esse livro está na faixa de R$20. Se você é pastor, eles dão desconto, vai ficar R$15. Então compre, leia esse livro, um livro que vai te ajudar muito nesse trimestre e em toda a sua vida. As teologias progressistas. Nós temos o primeiro ponto
do nosso segundo tópico, que nos diz assim: a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico, a sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. O centro não é mais Deus, o centro é o homem. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Leia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Escrituras para satisfazer os desejos, a cobiça, a concupiscência humana, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Igrejas, que outrora pregavam o evangelho, anunciavam o evangelho, hoje, infelizmente, são adeptas da teologia inclusiva do pecado. Podemos citar alguns nomes, mas eu não vou citar. Eu quero mostrar esse ponto, esse tema para você. Então, a desconstrução da Bíblia é um tema principal dessas teologias fora de Deus. Propaga-se a salvação do homem por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Olha só o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao 10. Então, muitos estão brincando de Deus. Então eles fazem o quê? De vez pregar contra o pecado, eles usam, se você é questão social, e com isso vão trazendo práticas do pecado como se não fosse pecado. Como se não fosse pecado. Aqui nós temos o ponto 2, o nosso segundo tópico, o teísmo aberto. Então, outra corrente da teologia liberal, progressista, é o ensino do teísmo aberto. Olha, não diminua o tamanho de Deus. Não diminua o tamanho de Deus. No teísmo aberto, Deus é limitado. Não conhece o futuro em detalhes. Não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem, e isto não é verdade. Rejeitam-se, o conceito de presciência em Deus, que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nós cremos, e a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Esse é o nosso Deus. Amém? Meus amados alunos, estamos na metade da aula. Deixe o seu comentário, nos ajude. Espero que o som esteja bom. Como sempre, estou rouco, tomando aqui a minha água, mas eu quero muito abençoar a sua vida e eu não quero que você saia. Eu quero que você fique até o fim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Veja o que uma ideologia progressista pode fazer na mente de uma pessoa. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que precisam converter os evangélicos para ler a Bíblia de uma maneira mais progressista. O que é isso, pastor Daniel? Eles querem que as pessoas deixem de ver o pecado como pecado e vá para as questões sociais. E não é assim. Então, nessa heresia, preste atenção no que eu vou falar, vou repetir, nesta heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden,
e forçado a redesenhar a história. Olha o que Gênesis 3, versículo 8 e 19 diz. Totalmente diferente dessa teologia teísta. Essa mensagem, essa heresia extremada nas decisões do homem, sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia nos ensina. Isso é uma heresia. Na teologia da demitologização, olha só, para o teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Para o Papa Francisco, numa frase que ele disse, inferno não existe. Então, nesse pensamento, o céu e o inferno, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos, mitologia. Olha o perigo dessa teologia. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificadas como mitologia. Olha o absurdo desta teologia. E tem crentes que não querem ir para a EBD. Acordam cedo para ir para a praia, para ir para rio, para ir para trabalhar, para passear, mas não querem acordar cedo para aprender a palavra de Deus. Você pode trabalhar, se divertir, estudar, mas você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Infelizmente, muitos irmãos estão se enveredando pelo ensino progressista, teísmo aberto, teologia da mitologização, transformando verdades bíblicas em mitos. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Olha o que o apóstolo diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Ele diz que a Bíblia é a verdade de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. No tópico 3, nós vamos refutar o ensino progressista. Nós, no ponto 1, no ponto 2, estudamos o que é esse ensino filosófico, essa teologia demoníaca. E agora nós vamos ensinar, nós vamos aprender como refutar o ensino progressista. A primeira forma de refutar esse ensino progressista é reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária, da inerrante palavra de Deus. E validar o princípio das Sagradas Escrituras, instituído na Reforma, o solar, que estabelece a Bíblia como a única regra de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Lutero adverte sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, ele alertava que a perfeição das Escrituras é solapada, quando sua verdade
é negada ou reinterpretada. Então nós precisamos urgentemente reafirmar a autoridade da Bíblia. A autoridade bíblica, ela é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Sagradas Escrituras. Segundo, nós refutamos a teologia progressista ensinando as Sagradas Escrituras, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Meu amado pastor, é muito bom ser pastor de igreja. Pastorear num templo bonito, belo, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas Deus te chamou para fazer discípulo. Essa é a sua primeira missão. Ensinar as doutrinas bíblicas. Glória a Deus. A incumbência, tanto de formação quanto de transformação de indivíduos, é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 2. Paulo exorta a necessidade de dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículo 7. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Meu amado pastor, ensine, incentive, motive os membros da sua igreja a fazer um bom curso de teologia. Eu ministro esse curso maravilhoso. Só um minutinho aqui. O nosso CETADB, Teologia, das Assembleias de Deus, Pastor Hércules, essa lição aqui, livros históricos, nós estamos na lição da Teologia Sistemática 3. Então incentive os seus alunos a fazer um curso de teologia. Hoje nós temos cursos de teologias maravilhosos, como da ETAD. Tem também o IBADEP. Olha só, quantos cursos de teologias maravilhosos. Então você pode, tem também do IBAD, Enfim, outros cursos maravilhosos. Mas ensine as doutrinas bíblicas, motive os seus discípulos, os seus membros a fazer teologia, a estudar a palavra de Deus. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão. Então aqui é maravilhoso, como diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 22, versículo 24. Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritual, saudável e doutrinariamente bíblica. Efésios 4,16. A terceira forma de refutarmos a teologia progressista é enfatizando a santidade. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Romanos 12, versículo 1 e o versículo número 2. Preste atenção, a santificação é a operação do Espírito Santo. A santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia,
ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Meu amado aluno, que bom ter você comigo até o final dessa aula. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e antemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente. Na vida diária do crente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Meu amado, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Nós aprendemos que o ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica, à verdade bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Nós aprendemos a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Nós aprendemos que, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária, da inerrante palavra de Deus. Validar o princípio de sola escritura instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra, infalível e autoridade final da fé e prática. Meu amado aluno, chegamos ao fim de mais uma aula. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das Escrituras, das doutrinas cristãs, precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Santificação continuada. Santificação continuada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus continue abençoando a sua família. Semana que vem, na nossa próxima aula, lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Quando a criatura vale mais que o Criador. Lição de número 4, semana que vem, a nossa próxima aula, neste canal do pastor Daniel Coelho. Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, Pai poderoso, abençoe a cada um que está me assistindo. Eu profetizo sobre ele, sobre a casa dele, as bênçãos do Senhor. Que ele ame a Bíblia, que ele leia a Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado